Mateus, capítulo 20. Os irmãos ajudam os irmãos a encontrar Mateus. Olhe para a sua direita, obrigado, querido. Mateus capítulo 20. A partir do versículo 17. Aleluias. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Ajuda o seu irmão da esquerda, da direita, caso ele não tenha encontrado o Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Nós iremos fazer a leitura até o versículo 28, certo? E depois eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, para a glória dele. Quem crê assim? Amém. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoite, e o crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus, glória a Deus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que meus 2 filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Aleluia. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade beberei o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai o tem preparado. Glória a Deus. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Agora Deus está falando com a sua igreja. Oh, glória. Não será assim entre vós. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, que seja vosso serviçal. Glória a Deus. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Aleluia. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Eu estava, quando o pastor Vinícius me convidou, teve mais uma vez coragem de me convidar para me vir aqui neste dia. Eu estava programando até fazer uma viagem. E eu deixei a viagem para... Vocês podem sentar. Eu deixei a viagem para a próxima semana. Eu estou indo lá na minha terra, na qual eu peço oração. Acho que eu vou postar no WhatsApp do ministério, que eu tenho acesso ao WhatsApp do ministério. Aqui eu solicito oração pelo um irmão meu. No carnaval desse ano, nós viajamos ali a Paraíba, precisamente na cidade de Santa Rita, uma cidade que fica a 18 quilômetros da capital João Pessoa. E meu irmão
ele é alcoólatra, de carteirinha fechada, como diz o linguajar mundano, não é? E surgiram umas bolhas na perna esquerda dele. E aí as minhas irmãs me ligaram, eu sou o filho mais velho, nossos pais faleceram recentemente, praticamente eu considero. E eu estive lá para conversar com ele, e quando eu cheguei lá, eu peguei ele bêbado, aí ficou difícil, né? E eu disse, rapaz, minha irmã falou, olha, o médico falou que ele, se ele parar, não parar, vai ficar difícil a situação dele. Então, só que hoje, nos dias de hoje, chegou um extremo muito delicado a perna dele, né? Essas bolhas, elas criou uma imensidão assim, aterrorizante. A ponto que uma irmã minha que trabalha na área de saúde, eu já mostrei a foto ao pastor Vinícius, e ela acha, como é o nome da doença, Lenay? Escreve, não lembro. Necrose. Tá dando necrose. Necrose, né? Se for confirmada necrose nervosa, infelizmente a perna dele pode entrar num passivo de amputação, certo? Então eu quero falar que foi um princípio que nós ensinamos. Nós só podemos escolher o que nós plantamos. É verdade. Deus não abre mão disso. Deus nunca vai abrir mão, porque senão fere o caráter de Deus. Deus não pode ser injusto. Tá certo? Eu peço oração. Eu sei, eu não posso, nós não podemos, mas como igreja podemos todas as coisas. Glória a Deus. Porque estamos diante do Deus que tudo pode. Glória a Deus. Né? Ontem à noite, hoje é muito forte a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Então glória a Deus por isso, porque é privilégio. Glória a Privilégio. Deus. Aleluia. Vamos falar da leitura. Aleluia. Essa leitura, que é o pedido dos filhos de Zebedeu, é assim o tema, né? Os filhos de Zebedeu eram João e Tiago, discípulos de Jesus. E nesse momento Jesus está revelando para os discípulos dele, para os íntimos deles, que o fim dele estava chegando, o fim do seu ministério estava em término. A subida de Jesus para Jerusalém, Anahashodacaná, Glória, glória. porque para Jerusalém é subindo. Glória. Quando eu estou em qualquer parte do mundo, quando eu vou lembrar de Jerusalém, eu estou subindo Glória a Deus. para Jerusalém. Aleluia. E nesse momento, os discípulos, alguns deles, estavam pensando outras coisas. E eu fiquei olhando para esse texto em casa. E Deus falava, Reinaldo, nesse texto, nós ensinamos para os discípulos da casa do Senhor. Com esse texto, nós ensinamos aos líderes da casa de Deus. Porque olha só, enquanto a mãe dos discípulos estava preocupada aonde seus filhos iriam sentar próximo do Cristo, lá no reino de Deus, Jesus estava preocupado se eles estavam no Espírito. Porque se eles estivessem focado em Deus, em Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, eles iriam cumprir. Não era necessário a mãe deles fazer essa colocação. Glória. E gerou naquele Glória a momento, Deus. existia uma contenda entre os discípulos de Jesus. Não era discípulo de Satanás, desculpa, era discípulo de Jesus. Quem seria o primeiro ou quem seria o último? Talvez, eu não sei. Pedro falou assim, ei João, Tiago, dos Mané, o mais charmoso aqui, que tem mais dom, sou eu, não são vocês. Então, infelizmente, o que eu aprendo com isso? É que há uma competição que não agrada ao Senhor no reino de Deus. Isso acontece no dia de hoje? Não era para acontecer, querido, mas acontece. Mas Jesus deixa bem claro, quer ser o primeiro? Sirva. E ele fala, a minha postura, o Filho do Homem veio para servir.
Veio para morrer, para dar vida. E sabe o que eu aprendo? Para mim dar fruto, eu tenho que morrer. Quando eu estou no meu silêncio, como a irmã falou, como é o nome? O nome do... É o Ajapio, né? Deus é advogado do seu silêncio. Quando você está no silêncio, Deus está sendo seu advogado. Glória a Deus. Percebe? Por isso que Jesus ficou no silêncio. Porque ele sabia que naquele momento o advogado dele era Deus. E quando você fala, você passa a ser escravo do que você fala. Não queira ser escravo do que você fala. Prefira ter Deus sendo advogado do seu silêncio. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes, vou falar um testemunho, não vai rir não, pelo amor de Deus. Na minha escola tinha um concurso do Cabo Mais Feio, meu primeiro nome era sempre o primeiro lá. Eu nem precisava me inscrever, a turma já botava. Irenaldo lá é o primeiro nome. Aí os caras chegavam na minha... Eu até sabia. Mas não era chato aquilo? Aquilo me incomodava. E eu podia fazer o quê, pelo amor de Deus? Mas Jesus fala que o bonito é o interior do homem. Oh, glória a Deus. A beleza da mulher, do homem, não está por fora, querido. O homem, às vezes, larga a esposa que Deus deu a ela, né? Ontem eu vi um comentário muito forte. O pastor falava assim, Zezé de Camargo, ele falou, qual o maior, ele perguntava à igreja numa pregação, qual o maior mandamento da igreja do Senhor? O amor. Mas antes dele falar que era o amor, ele falou assim, é o amor. Quem esse é o amor? Lembra Zezé de Camargo e Luciano, certo? Ele falou, mas não é esse amor. Diz Zezé de Camargo e Luciano. Não é. Não é esse amor, Zezé de Camargo e Luciano. Porque ele chegou a um ápice da vida. E muitos sonhos foram realizados. E aí foi que ele, quando ele chegou no top, que ele fez, tomou a decisão de largar a esposa por uma mulher mais jovem. A boniteza do ser humano para Deus está no interior. Glória a Deus. Está no centro. Para aquela escola que tinha 700 alunos, eu era um dos primeiros, dos mais feios candidatos. Para eles, talvez não para Deus. Talvez não para Deus. Para baixo. Para baixo, é. Eu acho que agora melhorou. Mas eu acho que estava desligado, eu acredito. Porque eu agora estou tendo retorno aqui. Pouco, mas estou tendo. Amém? Amém. E Jesus, nesta oportunidade, Jesus sondava o coração dos seus discípulos. Dos 12. Sabia que entre eles, próximo ao termo do ministério de Jesus, estava acontecendo ali uma competição. Quem era o melhor? Ou talvez quem fosse assumir o lugar de Jesus. Na partida dele, por exemplo. Porque Jesus estava revelando o futuro para eles. E eles, até esse momento, eles não estavam entendendo. Eles não estavam compreendendo. Meu Deus. O que Jesus estava falando. Jesus está dizendo, e sabe o que eu aprendo com isso? Jesus começa a ensinar os discípulos que para ser o primeiro no reino de Deus, tem que ser o mais humilde. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro lugar para Deus, seja o último. Glória a Deus. Não são essas características que nós temos visto nas igrejas. O oposto de tudo isso, né? O oposto de não ser um serviçal. Eu estava lendo nessa tarde os escritos do perfil das pessoas que participaram do treinamento e me chamou muito a atenção a expressão das pessoas que escreveram, a preocupação em querer fazer com perfeição as coisas de Deus.
porque é para Deus, querido. Não é para um qualquer. Aleluia. É simplesmente para o Todo-Poderoso, que tem o meu fôlego e o seu fôlego. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite porque Deus tem algo a revelar. Porque Deus tem algo a nos dar. Glória a Deus. Porque há um crédito de Deus em você. Glória a Deus. Jesus expressou isso todo o tempo aos seus discípulos. Está terminando o final do seu ministério. Eles não estão compreendendo que para ser o primeiro tem que ser o último. Glória a Deus. Aleluia. Para ser o primeiro, querido, tem que ser o último. Glória a Deus. E para ser o último, eu preciso de passar por algumas, se necessário, pisado você vai ser. Não se espante que para ser o último tem que ser humilhado. Não ignore que para ser o último tem que ser apedrejado. Glória a Deus. Aleluia. Não fique frustrado que para ser o último na casa do Senhor tem que ser envergonhado. Eita, Pai da glória. É triste ser envergonhado? Quem já foi envergonhado na casa do Senhor? Eu já fui, querido. Envergonhado na casa de Deus. E tem momento que parece que Deus vira as costas. Parece que você sente que Deus não tem olhos ou não existe. Fica no silêncio. Meu Deus. Deus não fala. Um dia eu estava numa pregação numa igreja. Minha esposa sabe do que é que eu vou falar. E Deus mandou chamar a igreja de fofoqueiro. Eu falei, Jesus, vai uma confusão aqui, Senhor. Eu disse, é para dizer, rapaz. E eu disse. Eu entreguei o microfone e olhei para o pastor mais. Entreguei o microfone assim e disse rapidinho do culto. Não tinha nem terminado o culto. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, meu filho, você está doido. Você está louco. Não se faz isso, meu filho. Digo, mas Helena, foi que era a palavra que Deus mandou eu dizer. De certa forma, eu também fiquei preocupado. Porque o homem, ele tem, peraí, será que foi de mim mesmo? Será que foi de Deus, né? Por mais convicção que você tenha. Eu não dormi direito, querido. Eu dava um cochilo assim, acordava, preocupado com a reação que fosse acontecer no dia seguinte. Mas 7 horas da manhã eu acordei cedo, levantei cedo. O celular meu tocou, fui atender. Era um pastor lá na Paraíba, uma cidade chamada Ingá. Ingá do Bacamarte. É uma cidade que é indo para Campina Grande pela BR-230. Você passa na entrada dela. Era um pastor, o pastor Paulo Sérgio. Ele disse, Reinaldo, não consegui dormir nesta madrugada. Por sua causa. Só agora, depois que eu estou falando com você, Deus vai me dar o sono. Porque Deus me inquietou para que eu lhe falasse que aquela palavra que você falou na sua pregação, chamando a igreja de fofoqueira, foi de Deus. É forte, querido. Mas a igreja precisava ouvir aquilo. Porque eu, pastor Vinícius, nós não conseguimos saber o que está maquinando no vosso coração. É verdade. Mas Deus sabe. É verdade. Deus sabe o que o teu coração tem maquinado. Deus sabe o que filme está passando, sob, Deus está falando na sua mente. Glória. Ai, achodanai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E Deus manda dizer que seu pensamento não são os pensamentos de Deus. Glória a Glória a Deus. Deus, Senhor. Aleluia. Seus caminhos que você tem maquinado Glória não a são os caminhos que Deus tem planejado. Não é o trilho que Deus tem para você trilhar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Uma coisa forte. Oh, glória. Os discípulos estavam preocupados no ranking, quem seria o melhor entre os 12. Mas Jesus sabia a quem ia entregar a chave da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Porque Aleluia. Jesus sonda primeiro, querido, a intenção do coração. Glória. Quando aqueles alunos me colocavam lá o meu nome como candidato
para ser o aluno mais feio da escola, sabe qual era a minha oração? Nessa época eu não orava, eu rezava. Desde como que rezava, viu? É que todos fossem lindos e maravilhosos. Todos. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Porque nós, como igreja do Senhor, nós não temos a obrigação, o dever e o direito de maquinar o mal. Nós não temos. Se alguém atirou uma pedra em você, perdoe. O que é que diz a Bíblia? Se bateu na face do seu rosto, Deus manda revidar, Deus manda dar outra face. Mas eu quero dizer aos irmãos que não é fácil. É verdade. Não é fácil. É verdade. Porque na casa do Senhor, para ser o primeiro, tem que ser o último. Glória a Deus. Tem que ser o último. Aleluia. Foi Jesus que falou, querido. E eu só posso dar fruto quando eu morro. Foi o que Jesus falou. O Filho do Homem veio para morrer. O Filho do Homem. Sabe quem é esse homem que Jesus está falando? É Deus. Dono de tudo. Aquela mulher pegou aquele alabastro, lavou, banhou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, porque ela sabia que ele era o filho do dono do mundo. Glória. Querido, Jesus não é um perrapado não, querido. Ele é o filho de Deus. Glória, glória. Sabe quem é Deus? É o dono de tudo. Aleluia. Todas as coisas aqui foram criação dele, querido. Glória. A Bíblia aqui em João 8,44 deixa precisamente ela apadrinha Satanás com um só direito: pai da mentira. Esse é o único direito que Satanás tem escrito na Bíblia, é o pai da mentira. Tirando disso, querido, é obra do Senhor. Glória a Deus. Você, eu, pretinho, por mais que eu não queira, é obra do Senhor, querido. Glória a Deus. É obra do Senhor. Esse momento aqui é obra do Senhor. É o Senhor que te deu condição para chegar até aqui. E ouvir nesta noite que para ser o primeiro na casa dele, tem que ser o último. Glória a Deus. E sabe que eu aprendo isso para um pastor líder, não é fácil. Às vezes o pastor está com a mente sintonizada com o trono de Deus. E os seus obreiros estão pensando: escuta, eu acredito que lá na igreja lá do pastor Vinícius lá, depois dele lá, só tem eu, minha irmã. Só tem eu. Acontece isso, querido. Não que venha acontecer aqui, misericórdia. Glória a Deus. Mas acontece em alguns ministérios. Há uma disputa, há uma, como é que eu digo? Há uma concorrência, é uma palavra mais exagerada que eu não quero aqui falar. Mas que nós estamos diante de uma igreja que está começando, um ministério novo. Oh, glória. Nós viemos trazer para si os bons conceitos, os bons modos bíblicos. O pastor Vinícius começou, não estou jogando confete nele, mas ele começou muito bem. Tem se preocupado com os obreiros dele. Glória a Deus. Se Aleluia. posicionou, já sinalizou para Deus Glória a que ele Deus. quer as coisas dele organizada, com reverência, com respeito, com treinamento. Isso é bonito diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Eu peguei no microfone aqui, eu senti a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Há momentos que temos que ficar calado e utilizar o pio mesmo. Porque Deus deseja operar em você. Glória a Deus. Aleluia. Jesus sabia que Deus nunca esteve de braço cruzado. Deus nunca esteve de braço cruzado para o seu povo. Nunca. E eu quero aqui mais uma vez, nesta oportunidade, Aleluia. o que é um bom servo na casa do Senhor? O que é ser um bom servo e sal na casa de Deus? Primeiro, confiança. Deus delega confiança a nós. Antigamente se comprava uma fazenda com o cabelo de um bigode de um homem. Ela era a palavra dele ali. Tá aqui, vou deixar o cabelo do meu bigode. Hoje não se compra uma fazenda com dinheiro, porque tem dúvida para ver se o dinheiro não é falso ou é verdadeiro. Hoje pegar um cheque hoje faz medo, mesmo de um crente. Eu tive num apartamento aqui de um pessoal rico
ali na aldeota, mora muita gente bem, é um padrão fantástico. E quando eu cheguei lá, a moça falou assim: moço, desculpa, o senhor é muito educado, o senhor é crente? Aí eu falei, né, enchei assim, ó, o peito e falei: para a glória de Deus, pode voltar. Oh, glória. Porque o último que teve aqui me roubou 7 mil reais. Meu Deus. Meu Deus. Então, querido, isso é preocupante, isso é vergonhoso. Ela disse: eu não quero nenhum desse povo no meu apartamento, pode voltar. Eu achei até que ela estivesse brincando. O senhor demorou por quê? Quer que eu chame o segurança para descer o senhor? Ah, que lindo. E eu tive que descer. Misericórdia. Eu cheguei lá embaixo, o irmão disse: o que houve, irmão? Eu disse: irmão, porque a mulher disse que ela prefere que o outro vá fazer o orçamento dela, menos um crente. Aí ela ligou para a arquiteta, eu acredito, ela questionou, e a arquiteta falou: olha, esses caras aí, se eu conheço, eles são umas pessoas direitas. O irmão disse: irmão, a mulher ligou dizendo que o senhor fosse lá amanhã. Eu digo: irmão, não vou não. Depois daquela eu não vou não. Fiquei com vergonha, fiquei com medo, fiquei constrangido. Aí depois ela ligou, aí eu vi que o irmão falou assim: ele está aqui do meu lado, espera que eu vou passar para ele. Aí eu atendi, ela disse: moço, sou eu, aquela pessoa de ontem. Olha, o senhor me perdoe, eu procurei saber quem são vocês, me disseram que vocês são gente boa, o senhor pode vir. E ela acabou fazendo um trabalho conosco, não é? E graças a Deus, a gente trabalha, pastor Vinícius, trabalhava num estilo de toda uma confiança, não é? E o nome do Senhor foi glorificado. E ela realmente, aquele homem dizia ser o que não era. E vocês nem precisou dizer o que era. E são. Aleluia. Né? Essa é a diferença. Então, confiança. Então, houve confiança da parte do pastor quando selecionou, quando se encorajou, quando credibilizou em trazer as pessoas para fazer o treinamento. Isso aconteceu com Jesus. Eu, quando fui dar aula na escola dominical, dava aula a 3 velhinhos. Minha mulher sabe da história. 3 velhinhos. Acho que já contei aqui para vocês. E você se questiona porque tem pouco aluno numa sala de aula. Mas quanto aluno Jesus teve? Jesus teve 12 alunos. Jesus só teve 12 alunos. E por que eu vou dar aula? Eu quero logo 40 alunos para começar a dar aula. Para mostrar que eu sou a pessoa. Percebe? Jesus começou por baixo também, Jesus. E ele era Deus. Na sua onisciência, ele era Deus. Mas se posicionou como homem, como um aprendiz, mesmo sendo Deus. Estava numa carne toda podre. Porque se imagina o pastor Vinícius 2 semanas sem tomar um banho e escovar os dentes. Já é feio. Não fica horrível? Nós somos uma carne podre, querido. Compromisso. 2, compromisso. Comprometimento com as coisas do Senhor. Quando o Senhor nos chama, porque Ele conhece o coração. Ele sabe que você é pessoa de responsabilidade com as coisas dele. Glória a Deus. Porque através da sua vida, das suas boas atitudes, vidas serão alcançadas. Glória a Deus. Deus Aleluia. não nos reúne naquela vigília de ontem por um acaso. Deus nos reuniu com um propósito. A maior prova disso era a sua presença naquele lugar. Glória a Aqui Deus. ontem à noite. Aleluia. Toda fidelidade é provada por ações. Deus vai lhe dar a prova e vai ver a sua ação diante do voto que Deus está lhe dando. Glória a Deus. Olha lá, Aleluia. ele assumiu a pasta daquele departamento, tem se esforçado. Glória a E Deus. Deus vai honrar a pasta que o pastor lhe deu. Glória a Mas Deus. irmão, eu não sei cuidar dessa área aqui. Mas diz a Bíblia que é o Espírito Santo que é um capacita. Glória, glória, glória a Deus. E Deus, Glória a Deus. e Jesus, em 3 anos, pregava, ensinava e orava. Aleluia. Esse era um dos atributos fortes de Jesus. Pregava, ensinava e orava. Vamos chegar na oração também como uma das características de um bom servo. Obediência.
Isso aqui é forte. Obediência gera produtividade. Olha o irmão. Olha meu obreiro. 6h30 no culto, ele está lá toda hora. Aí daqui a pouco vem uma bênção extraordinária do céu. Liga um pastor e fala assim: Pastor Vinícius, nós estamos querendo filiar o teu ministério com a nossa convenção. Olha que tremendo. Escuta, nós temos um treinamento para obreiro aqui em São Paulo. Eu quero que tu me envie um obreiro teu. Quem ele vai mandar? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Quem vai falar no coração dele primeiro? O obediente. Glória a Deus, Senhor. O Glória a obediente é esse, a quem Deus é quem gera produtividade. Aleluia. Isso acontece nas empresas também. Eu não gosto de jogar muito confete porque não fica legal. Eu estava trabalhando numa empresa e a cada 90 dias a gente faz um levantamento de como foi os 90 dias da empresa. Nós fazemos uma análise de balanço geral. E por 2 vezes consecutivas, em 6 meses, claro, por 2 vezes, eu fui contemplado com um trocadilho por fora, porque estavam dando lucro, estava acontecendo a produtividade. Isso é para a glória de Deus. Aqui é minha esposa, que não me deixa mentir. Certo? Obedecer é permanecer no caminho. Quer ser abençoado por Deus? Permaneça no caminho do Senhor. Prudente nos seus cultos, ali com o pastor, na escola bíblica dominical, nas doutrinas, e Deus está lá em cima filmando tudo, querido. E Deus vai falar assim: vamos abrir a porta para aquele macho, olha lá a postura dele, está no trabalho, está chegando em casa, Pai do Senhor para a esposa: minha filha, estou indo para o culto, vamos. Ele vem para a casa do Senhor buscar força. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Mas sempre deixando bem claro: quer ser o primeiro na casa do Pai, seja o último. Quer ser o melhor na sua empresa, seja o último. Eu trabalhei numa empresa, depois saí. Ela se inquietou, mandou chamado novo. Sou funcionário dela até hoje. Ainda essa semana, minha filha, Isadora mais velha, foi contemplada. Nós temos um plano de saúde que eles me pagam até hoje. Mas quando eu comecei nela em 1988, não precisa contar quantos anos faz para trás, eu era sempre o escolhido para lavar o banheiro. Eu nunca me questionei com o meu supervisor. Nunca. Até no dia que eu fui nomeado para ser encarregado, no dia seguinte eu ainda lavei o banheiro. Os caras falaram assim: não, Reinaldo, não pode ir mais, tu agora é encarregado, macho, não pode. Eu falei: mas para mim tudo faz, querido. Eu não me incomodo com isso. Isso não vai tirar a minha honra de ser cidadão, não vai tirar. Para mim tudo faz, trabalho é trabalho, não é? Então assim, o Luiz Fernando falava assim: Reinaldo, e o banheiro já está limpo. Mas como, cara? Eu falei: cheguei mais cedo, já está limpo. Cara, tu é demais. Então, quando foi solicitado o teste para encarregado, quem foi o primeiro? Reinaldo. Aqui minha esposa, quando eu conheci a Lenay foi minha funcionária ali na Vulcabras. Quando nós chegamos aqui, nós fomos fazer um trabalho ali na Vulcabras, no Horizonte. Olha só, fui convidado. A fábrica de Horizonte tinha 7.000 funcionários e eles queriam chegar a 19.000 funcionários. Eu vim fazer parte de um projeto de evolução e crescimento. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Depois de obediência, o quarto é zelo. Quando eu estou na casa de Deus, Jesus tem um zelo comigo. Jesus tinha um zelo com seus discípulos. E há momento que os discípulos de João Batista questionam os discípulos de Jesus. Por que eles não lavam as mãos antes de comer? Que é uma tradição judaica. O judeu não lava as mãos, não come se antes lavar as mãos. Os judeus nunca pega a colher ou o garfo com a mão direita e leva a boca. Vou fazer uma colocação, mas é verdade, deixa eu ouvir isso, peço perdão. Mas é um costume judaico. Por que eles não comem? Geralmente eles levam a mão que eles comem
não é a mão que eles limpam. Vocês estão entendendo? Porque ele diz que é impuro. E a comida, ela é santa, ela é pura. Ela é permitida para manter você sustentado. Então a mão que ele limpa, que ele se limpa, quando faz sua necessidade fisiológica, não é a mão que ele come. O judeu geralmente come, leva a comida na mão com a mão esquerda, porque ele limpa com a direita. E se ele leva com a mão direita, é porque ele limpa com a esquerda. Eles são muito reverentes no que diz respeito a isso. No vocabulário grego, eu já falei, não existe a palavra ser. Você nunca vê um judeu dizendo eu sou. Ele diz, o eu sou está lá em cima. Aleluia. Eu sou apenas servo dele. Por isso que em todo lugar, um judeu é sempre majoritário. Porque é uma promessa que Deus fez a Abraão. E este sinal, eu já falei na escola aqui nos estudos, Deus deixou na nossa mão. Toda mão perfeita, esse dedo é o maior. Deus ouve Israel primeiro. Deus ouve primeiro a sua oração. Deus ouve primeiro o seu povo. No Salmo 33:12, a Bíblia diz que Deus tem um povo a qual Ele separou para dar o seu galardão. Deus tem uma nação separada. O Salmo 100 vai dizer que você é um povo, não foi você que escolheu a Deus. Jesus quando desce, quando Ele vai selecionar os discípulos, não foram os discípulos que procuraram, ei, aquele é Jesus, ei Jesus, eu quero que você venha. Ele foi lá e disse, Mateus, vamos. Ele chamou. Você é chamado por Deus. Aleluia! Você está aqui porque há um temor de Deus. Há um temor do Senhor no coração. Mas irmão, eu não creio assim, eu sinto muito. Você vai ficar com a sua incredulidade e eu com a minha fé. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quando chamou os discípulos, eles não vieram até Jesus. Jesus foi lá chamar ele. Nós somos ovelha de um pasto. Nós somos um povo, uma nação, na qual Deus chamou. Aleluia! Para nos abençoar. Glória a Deus. Para nos abençoar. Eu estava vendo um testemunho. Não foi aqui que eu falei, não. Eu vou só recapitular. E eu vi um apelo do presidente da República, Michel Temer. Diga-se de passagem, não estou criticando aqui os governos. Quem sou eu? Quem somos nós? Não é? Mas ele fez um apelo, ele pediu oração à Igreja do Senhor, que orasse por ele. Porque ele sabe que está muito difícil as coisas. As coisas estão só difíceis, não são aqui no Brasil. No mundo, no contexto da economia geral, está em dificuldade, tem que estar mesmo, porque é para se cumprir o que está escrito. Se levantará um homem bonito, que ele tem cheio de ideias, para resolver a situação do mundo. A Igreja Católica já fala isso, já sinaliza isso. E quem será esse homem? Só a Igreja do Senhor terá conhecimento que é esse homem. Aleluia. Isso é que preocupa a liderança da igreja, não ter esse feeling, a sensibilidade de ensinar a igreja quem é esse homem. Está dentro da Bíblia escrito. O anticristo. A economia mundial tem que realmente estar em um colapso de os países cair numa, como é que eu falo, meu Deus, num desvaio de falência, porque exatamente para a vinda do anticristo, quando Deus permitirá. E a única nação, o único povo que terá o discernimento para compreender que é a vinda do anticristo é a Igreja do Senhor. Nenhuma outra nação terá tal discernimento senão a Igreja do Senhor. Repito, essa responsabilidade, pastor Vinícius, está diante da liderança da igreja. Aí, isso me chama a atenção que os líderes da igreja, continuamente, devem estar preparando seus pastores, seus obreiros, para atentar aos fins dos tempos. Glória a Deus. No Salmo 33, verso 12, diz assim: bem-aventurado é a nação
cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Você já pensou se todo esse bairro aqui da Serrinha suplicasse em uma só voz? A partir de hoje nós vamos nos posicionar que o nosso Deus será o Senhor. Aleluia. Estou entendendo? Aí diz ainda: e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sabe o que significa isso? Deus tem algo para colocar nas nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tinha algo para colocar nas mãos dos discípulos. Aleluia. E eles estavam preocupados em saber quem era o primeiro ou quem era o último. Glória a Deus. Ou quem era o bom ou quem era o melhor. É escrito. O salmista deixou escrito. Mas ora vou, né? Quinto. Todo servo que se comunica com seu Senhor para não ter dúvida sobre o seu propósito. Oração, querido. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que orar. A única forma de você ter comunhão com Deus é através da oração. Glória a Deus. Aleluia. Da oração. Não tem saída. Todos os homens de Deus passam pelo processo de oração. Não existe um homem que se viu a Deus no passado, no presente ou no futuro que ele não tenha um passivo de oração com Deus. Aleluia. Sexto, gratidão. Toda pessoa que é grata a Deus foge do pecado. Ainda hoje pela manhã nós oramos na nossa casa. Eu dizia: Deus, me perdoe minha ingratidão. Nós somos ingratos com Deus. Deixa eu dar um detalhe para nós. Deus não aceita o segundo lugar na sua vida. Deus só aceita ser o primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, nós pagamos preço por isso. Quantas mulheres, quantas jovens, por não usar do tal do pio, não preferiu consultar a Deus, preferiu consultar os comentários, ou dar ouvido aos comentários das suas colegas, estraçalhar a sua vida. Casamento não deu certo, deu errado os planos, porque não colocou Deus em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Quando eu chegava naquele meu trabalho, eu já sabia que o supervisor ia mandar lavar o banheiro, eu já lavava logo. Aí quando ele falava: Irenaldo, eu, já foi. E já foi. Eu dizia: irmão, eu sei que Deus está me vendo. Eu sei que Deus está me vendo. Oh, glória. Aleluia. Com aquela postura eu honrava ele. Glória a Deus. Porque quando o pessoal do Recursos Humanos entrava: cara, o teu banheiro lá está limpo. Aí quando o cara falava assim, eu sabia o que o cara estava falando de recurso humano para ele, né? E para um bom entendedor, um simples gesto é o suficiente. Ele estava assim, ele olhava assim para mim. Também se estivesse errado ele me chamava a atenção, né? Mas geralmente nunca estava. Ele olhava assim para mim e falava, fazia: eu sei. Ele sabia. Então aquilo era confiança, era gratidão. E de certa forma ele criava um compromisso comigo. E Deus tem um compromisso com a sua igreja. Glória a Deus. Deus vela pela sua palavra. Você sabia Aleluia. disso? Deus expressou isso. Está escrito no livro de Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, diz a Israel que eu velo pela minha palavra. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? O que está escrito, querido? O que eu escrevi, a promessa que eu fiz, eu cumpro. Glória a Deus. A promessa que Deus lhe fez, Deus vai cumprir. Aleluia. Eu testemunhei hoje, promessa que Deus me fez há mais de 10 anos atrás. Aleluia. Se cumpriu. Glória a Deus. A promessa que Deus fez para você, não precisa você falar muito, porque vai se cumprir. Aleluia. Meu Deus. E nessa época que nós trabalhávamos nessa empresa, eu não era crente. Escuta o mistério. Depois de, acho que uns 5 anos, foi Arenal, uns 6 anos, que eu aceitei a Jesus, Deus tomou um pastor e falou assim: ei homem, sabes, naquela empresa, em um dia de uma reunião entre eles,
Eu fiz lembrar o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. A canal sub de canal. Aleluia. Aqui, ó. Desse jeito, minha esposa ouviu. Eu não era crente. Mas quando eu andava nas estações de trem lá de João Pessoa, que eu vou andar essa semana agora, para matar a saudade, na época quando eu era mais pobre, escuta. O pessoal passava por mim e me dava paz do Senhor. E eu ficava às vezes envergonhado, eu não sabia responder. Eu dizia, bom, não sei se quem está louco é eu ou é ele. Né? Muitos encostavam assim perto de mim e falavam, qual o ministério que o irmão congrega? Aí eu falava, nenhum. Não, o senhor está com brincadeira. Eu falei, não estou. Eu não sou crente. Eu tinha raiva de crente. Mas era um trabalhar de Deus. Era um trabalhar de Deus. Generosidade. Nós estamos diante de um Deus generoso. Aleluia. Glória a Deus. Sabia disso? Não. Nós vimos um Deus generoso. Oh, Deus. Nós vimos um Deus que gosta das coisas boas. Por isso que Ele escolheu você. A mim eu vou ficar calado, vai. Foi uma exceção. Mas Deus é um Deus generoso. Aprenda a usar a prosperidade que Deus lhe dará. Olha aí, isso é tremendo, viu? Aprenda a usar a prosperidade que Deus lhe dará. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo com essa palavra? Ei, querido, o discípulo do Senhor não pode ser mão de vaca, pão duro, amarrado. Você tem que ser generoso. Glória a Deus. Abençoe. Glória. Sentiu no coração, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, querido. Glória a Deus. Dê. Chegou um irmãozinho lá em casa essa semana. Estou falando isso para a glória de Deus. Aleluia. Porque o Deus que eu sirvo a Ele, eu vou prestar conta com Deus do que eu falo. O X chegou lá em casa com a esposa e disse, irmão, vimos tomar café aqui. Porque eu sei que aqui tem. Glória, glória a Deus. Porque nós estamos só pela misericórdia. O irmão, o pastor Vinícius sabe que é o irmão Francisco, que é a irmã Eliane. Ele conhece, lá do nosso bairro. Eu disse, ô irmão, eu quero um templo ali. Eu quero, Nainha, cata o que tem aí, dá para ele, minha filha. Eu quero ter para dar, querido. Quando ele saiu da minha casa, chegaram uns irmãos em 3 carros lá na minha porta lá. Vieram me abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Percebe? Sabe quando foi isso? Isso foi ontem de manhã. Isso foi ontem. Dê, querido. Não seja generoso. Se é para ficar calado, fique. Mas aprenda a lidar em prol do que Deus vai lhe abençoar para o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu estou querendo comprar umas cadeiras novas para a igreja. Meu irmão, eu nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Glória a Deus. Eu estudava, eu falei para você, estudei em colégio de freira, um regime muito forte. Eu acho que é pior do que o exército. Aquelas irmãs holandesas, na época, na Paraíba, tinha uns colégios que eram administrados por elas. O regime era muito forte. Eu não cheguei a apanhar daquelas palmatórias. Quem é mais antigo sabe disso. Ouvi falar nessa palmatória, né? Mas cheguei a ver quando elas entravam nas salas, batendo na mão assim, que era para pegar algum aluno, e elas deu uma chibatada mesmo, desculpa a palavra. O regime era muito forte. Mas tem uma coisa que nós aprendemos, é abençoar os necessitados. Ela diz assim, nós estamos precisando visitar uma comunidade pobre, e eu preciso que essa sala aqui me traga amanhã 30 quilos de alimentos. E a gente trazia, e nós íamos fazer o trabalho social. E hoje, desculpa a franqueza, pouco você vê os ministérios fazendo isso. Poucos. Alguns têm condições e não fazem. Quando Deus lhe abrir a porta, lhe der uma oportunidade maior, lembre-se e olhe para trás de onde Deus lhe trouxe. É verdade. E aonde Deus vai lhe levar. Glória a Deus. Porque Aleluia. é através da sua postura, Aleluia. é através do seu testemunho, que quando eu me posiciono com uma postura generosa, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu sou o último. E Deus está dizendo, não, querido, você é o primeiro para mim. Glória a Deus. Pela sua atitude.
Eu quero deixar aqui uma mensagem que eu aprendi ontem. E eu quero compartilhar com os irmãos. E já quero entregar ao pastor Vinícius. Aquilo que o ser humano aprende. Aquilo que o ser humano aprende. Determina suas ações. As suas ações foi baseada no que você aprendeu.